Fala meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, o vídeo de hoje é como fazer um terrário. Sim, hoje eu vou ensinar vocês como fazer um terrário. Mas antes de tudo, eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nada, tá bom? E se vocês ainda não me seguem nas outras redes sociais, estão todos aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com o catálogo de terrários e outras coisas. Agora sim, bora lá! Meu povo, aqui no canal eu tenho vários vídeos explicando algumas coisas que são importantes antes da gente começar a fazer o nosso terrário, tá bom? Então, por exemplo, a higienização de planta, né, das plantas, dos musgos. Eu explico a camada, cada camada, passo a passo do terrário, né, para que serve essa camada aqui de pedra, o substrato, tudo mais, tá bom? Então eu indico vocês darem um check lá antes de produzir o terrário de vocês, tá bom? E agora, quem assistiu o vídeo da onde eu explico sobre as camadas dos terrários, vai lembrar que a primeira camada de um terrário é a camada de drenagem. Para a drenagem aqui, eu tenho duas opções. Como esse vidro é relativamente grande, eu tenho duas opções, que é o basalto preto e o seixo de rio. Então aqui no meu caso, como eu quero utilizar essa miniatura de pandinha, e eu quero trazer algo mais oriental, um negócio mais assim, eu vou utilizar o basalto preto. Mas se vocês tiverem outra proposta, vocês podem utilizar o seixo de rio ou até mesmo os dois. Mas no meu caso aqui agora, eu vou utilizar apenas o basalto preto. Aqui, galera, eu fiz uma camadinha pequenininha, né? Porque vai vir outros tipos de areia e tudo mais. E também para conseguir fazer tipo umas ondinhas assim, sabe? Na frente, para dar um estilo que eu goste, sabe? Meu povo, depois da camada de drenagem, tem uma camada opcional, que é a camada de areias, né? Então, se você não quiser utilizar areias de diferentes cores para fazer um design diferente, dependendo aí da proposta que você quer, não tem problema. Se você quiser deixar lá a drenagem e passar para o próximo passo, que eu já vou explicar, você pode, não tem problema. Mas no meu caso aqui, eu vou utilizar sim algumas cores de areias que eu vou mostrar para vocês de pertinho aqui. Olha só, gente, a quantidade de cores que eu tenho. Ó, begezinha, esse meio terracota, essa avermelhada aqui, essa douradinha, esse marrom e esse daqui que é um vinho bem escuro, ó. Galera, vocês viram a quantidade de areia que a gente tem, fora as coloridas, que tem rosa, verde, azul, tudo mais. Tem branca também. Aqui eu coloquei só alguns tipos que eu adoro utilizar, tá bom? Mas agora no meu caso aqui, eu vou utilizar esse vinho escuro para dar um contraste com o preto. Prontinho, gente. Já está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz, mas está aqui. E meu povo, deu vontade de utilizar aquela outra vermelhinha lá. Então eu vou usar ela também aqui na composição da camada de areias do meu terrário. E agora, gente, me deu uma vontade de colocar um branco aqui para contrastar com esses tons de avermelhado. Eu vou utilizar esse branco bem fininho, uma camada bem fininha aqui, e também para fazer a divisão dessa camada com a próxima, que eu já explico já, hein? Então olha só, gente, uma camada bem fininha. E agora bora para a próxima camada. A próxima camada é uma camada muito importante para qualquer terrário, que é a camada do substrato. Por que ela é mais importante? Porque o substrato que vai nutrir as suas plantas, para as suas plantas se desenvolverem e não morrerem dentro do terrário. Se eu fizer um terrário sem substrato, primeiramente que nem é um terrário, e ele não vai para frente, porque minhas plantas vão morrer, vão apodrecer e não vão se desenvolver ali. Pode ser que no início as fitônias criem raízes, etc., mas depois vai só ladeira abaixo. Então é por isso que eu pego no pé que o substrato é uma das camadas mais importantes que tem no terrário. E essa camada, gente, como eu coloquei uma camada de areia, eu gosto de colocar devagar para não desfazer a minha camada de areia. Ah, mas qual que é o substrato que eu devo utilizar para os meus terrários?
eu sempre indico o substrato próprio para terrário. Mas se você não tiver aí, você consegue fazer o seu, tá bom? Que em breve vai sair um vídeo aqui no canal de como fazer. Mas você também pode utilizar um substrato próprio para folhagem ou até mesmo terra vegetal, tá bom? E agora é hora de soltar a criatividade para criar o seu mini mundo. Galera, antes de fazer o plantio, eu gosto sempre de utilizar seixos maiores na composição dos meus terrários, que deixa muito mais bonito. Olha só esse aqui, por exemplo. Esse, esse aqui que tem um seixo avermelhado. E aqui eu tenho algumas cores. Tenho os avermelhados, tenho branco, eu tenho um cinza, eu tenho preto. Tenho várias cores aqui que eu posso utilizar. Então, como eu também estou querendo trazer algo mais oriental, eu vou utilizar as cores mais escuras e avermelhadas. Eu vou então selecionar aqui, ver o que fica melhor e eu já volto com vocês. Olha só, galera, aqui eu utilizei um seixo preto, né? Seixo mais escurinho, e um alaranjado, avermelhado. Não sei se vocês conseguem ver por causa da iluminação. Depois eu mostro melhor para vocês o final. Então, galera, como vocês viram, eu já posicionei os meus seixos e agora eu vou começar com o plantio. Eu vou começar com os musgos. Por quê? Porque eu vou ensinar uma coisa super legal que vai facilitar o plantio das fitônias e outras plantas. Então aqui o musgo que eu estou utilizando é o mais famoso entre os terraristas, que é o musgo fofão. E que por falar nele, né, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como higienizar ele. Então, se você tem dúvida aí sobre a higienização, né, das plantas e dos musgos, eu tenho um vídeo lá que eu ensino como fazer essa higienização, tá bom? Galera, o musgo que eu utilizei aqui, como eu disse para vocês, foi o fofão. Mas eu também quero usar esse daqui, ó, o Rastafari, que ele vai adicionar textura e deixar mais bonito o nosso terrário, tá bom? Os musgos em si também são opcionais, mas eu gosto de colocar porque fica muito mais bonito, né, galera? Faz uma forraçãozinha assim pro solo. Mas você pode também utilizar outras plantas, a fitone e tudo, e não usar o musgo. Mas eu indico sempre usar o musgo porque também deixa o terrário mais bonito. E agora vem o pulo do gato para fazer o plantio das minhas fitônias e plantas diversas. Gente, nessa composição eu quero utilizar as fitônias, essas fitônias rosadas. Galera, eu tenho um vídeo sobre higienização de fitônias lá, que também serve para outras plantas, então dá uma olhada lá antes de você tirar do vasinho e colocar aqui dentro, tá bom? Mas aqui vai. Eu gosto de podar sempre as raízes da minha planta. Então, nesse caso, eu tirei, dei uma podadinha aqui, tem um pouquinho de raiz da minha fitônia. E vai ficar muito mais fácil de eu vir aqui e encaixar ela no musgo, entendeu? Do que ter que ficar trabalhando com a raiz, que vai ser muito mais difícil, principalmente para quem está começando aí no mundo dos terrários, sabe? Então é uma ajudinha e um pulo do gato para principalmente quem está começando no mundo dos terrários. O próximo passo, galera, depois que a gente fez o plantio e tudo, vocês viram que aqui ficou um espaço de terra, né? Sem nada. O que eu vou fazer? Eu vou completar com seixo, basicamente. Só que agora eu vou escolher qual cor eu vou utilizar aqui, né? Para dar um contraste a mais no nosso terrário. Então, galera, para frente aqui do meu terrário, eu vou utilizar três cores. Uma branquinha, fininha, uma bege e uma terracota, tá bom? Então eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Pronto, meu povo, já fiz aqui, só que eu não utilizei o terracota, tá bom? Porque eu achei que não ia ficar bom. E no lugar eu utilizei o seixo de rio normal, junto com a begezinha e com a areia branquinha. E agora é a parte de regar o nosso terrário. Sim, então um borrifadorzinho aí em mãos, jogar a água, ó, em volta do vidro, né? Pode ter aqueles com regulaçãozinha, né, de jatinho, de borrifador mesmo,
tá bom? E uma volta assim completa já tá ok, tá bom? Para esse tamanho, principalmente de vidro, mediano, uma voltinha tá bom. E agora a gente vai adicionar a nossa miniatura. Então vou ver aqui qual posição fica melhor, que vai ficar mais bonito, tá bom? E lembrando que esse aqui é um terrário que eu estou fazendo, mas você pode mudar as cores de areia, a questão das plantas, a miniatura, tá bom? E eu aqui estou utilizando o ursinho panda, mas você pode usar o urso cinzento, um cachorro, um gato, qualquer outro aí, pode ser até pessoa, você vai escolher, tá bom? Enfim, nosso terrário está pronto. Agora é fechar e não pode abrir mais, tá bom? Não pode abrir mais só quando for regar. Nesse caso aqui, a cada 30 dias, tá bom? Agora que o nosso terrário está concluído, é não abrir mais, tá bom? Só se for regar, deixar num local que bata luz solar, mas que não seja um lugar muito quente e também que tenha bastante sombra, que o seu terrário vai se adaptar muito fácil a esse ambiente, tá bom? Mas em breve aí no canal vai sair um vídeo de como cuidar do terrário, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, tá bom? E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, estão todas aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com o catálogo de terrários. E por falar nisso, esse terrário vai estar disponível para você adquirir, tá bom? Tchau, gente, e até o próximo vídeo.